Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Cauê Linden. O meu é Elisane Monteiro. E nesse episódio a gente vai responder uma pergunta que todo mundo tem. Por que na internet as coisas são limitadas? Guanabara, sabe o que eu tava pensando? O pessoal que tá escutando deve estar querendo fazer pergunta, não? É, né? E a gente não tá escutando, né? É engraçado que as pessoas escutam a gente e a gente não escuta eles. O que você acha da gente pedir pro pessoal mandar as suas dúvidas? E aí a gente pode escutar eles. Eu acho uma boa ideia. Como é que eles fazem então, Lili? Pro pessoal interagir com a gente, tem que mandar um e-mail pra hostcast@hostnet.com.br, colocando o assunto, a pergunta e os contatos que a gente vai telefonar pra você gravar a sua pergunta pra gente responder e colocar no programa. A gente pode mandar telefone ou pode mandar o contato de Skype, que também a gente consegue. Pode gravar por Skype. Isso aí. Então, assim, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, também se você sugerir uma pauta, eu queria que vocês falassem sobre alguma coisa. A gente vai falar o seu nome no início do programa. Olha, essa pauta foi sugerida pelo Joãozinho lá de Cachoeira de Itapemirim, né? Cachoeira de onde? De Itapemirim. Não sei se existe. Acho que não, né? Mas, enfim, a gente pode dizer o seu nome no início, se for sugestão de pauta, e a gente vai fazer programas respondendo sua dúvida. Então, se você tiver uma dúvida sobre cloud computing, hospedagem, web como um todo, ferramenta, eu tô com uma dúvida em WordPress, alguma coisa. Então, a gente vai te ajudar. Então, a gente vai ter episódios específicos que vão tirar a sua dúvida. E vamos falar seu nome, né, os seus contatos e tudo mais. Então, entre em contato com a gente, manda seu e-mail, manda sua dúvida para hostcast@hostnet.com.br, escreve lá, descreve lá, bota como é que a gente pode entrar em contato com vocês e vocês vão fazer parte do Hostcast. Então, o que a gente preparou para trazer para esse Hostcast foi falar sobre limitações. Porque o que a gente estava conversando antes é que tudo na nossa vida, quando é bom, acaba tendo uma limitação. Por exemplo, você vai assinar um plano de internet para sua casa, existem limitações. Você vai assinar um plano de televisão, você quer assistir TV na sua casa, existem limitações. Quando você vai contratar um serviço de hospedagem, também existem limitações. E a gente acaba ligando, né, Elisane? A coisa do, tem limitação porque a empresa é chata. Né? Não é bem assim que funciona. Mais ou menos, né? As limitações, elas acabam sendo necessárias e é exatamente isso que a gente trouxe esse assunto pro Hostcast, falando sobre limitações. Eu queria começar deixando aqui aberto para a mesa o seguinte: qual é o principal motivo de uma empresa impor ou estabelecer, vamos usar essa palavra que fica melhor, limitações em seus serviços? Tudo na vida tem um limite, né? Falou igual meu pai agora. A gente escuta isso, né? Quando a gente escuta algo do pai, todo mundo escuta, porque isso é uma questão de segurança. Quando você oferece uma limitação, significa que você tem um controle sobre aquele uso daquele recurso. Então, significa que você, de certa forma, está podendo prever o quanto ou alocar os recursos de acordo com a real necessidade, ou abaixo da necessidade, ou acima da necessidade de quem está precisando desse recurso. Às vezes a gente acha que a limitação é perturbante, mas ia ser pior, provavelmente ia ser muito pior se não houvesse possibilidade de limitar. Você ia ter muito abuso de serviço e uma situação parecida com o overbooking de companhia aérea. Exatamente. Vendido para você a mesma cadeira que o fulano de tal, mas se um não aparecer, a gente ganha. A gente não vai reclamar de overbooking, só se ele afetar a gente. Exatamente. Né? A partir do momento que você chegar no avião e tiver duas pessoas sentadas na minha... Já aconteceu comigo. Sentar e o cara olhar e falar assim, peraí, essa cadeira é minha, sabe? E aí vem a aeromoça, né? Não, a gente vai arrumar um lugarzinho pra você. Então, a coisa sem limite, ela acaba sendo ruim, né? E o que a gente tava conversando, eu tava até colocando aqui pro Cauê, às vezes, você quando vai contratar um serviço de hospedagem, ele vai te dar, 50 GB de espaço em disco. Aí você fala, 50 GB é muito pouco. 50 GB é muito pouco para num pendrive, num HD externo, isso é pouco. Mas pro seu site, por exemplo, você tem que fazer um site, as coisas têm que ser leves, as imagens têm que ser pequenas, porque você tem que ter um maior número de pessoas visitando o seu site. Então, 50 GB, usando esse meu exemplo esdrúxulo, acaba sendo muita coisa. Você tem só que ter uma relação do que você tá precisando. 50 GB pra ver um filme
pode ser pouco, né? Um Blu-ray hoje tem 50 GB. Mas para um site, você faz um site que ele tem 50 GB, você tem um grande problema na sua mão. Porque você vai ter muito dado e se você for oferecer isso pro seu cliente, acaba que o seu site pode ficar pesado. Guanabara, será que com essa história de hospedagem limitada não criou um conceito errado na Ilimitada, cabeça... né? Ilimitada. Não criou um conceito errado na cabeça das pessoas? Sim. Que na internet os recursos não são escassos? E a gente vai até falar num dos blocos desse programa que o ilimitado é meio entre aspas, né? Porque existem sim limitações, mas a ilimitação de alguns recursos acabam vendendo um plano para as pessoas que talvez não entendam tão bem ou que estão procurando isso realmente. Mas o que importa é que a ilimitação, ela não... A ilimitação total, a gente pega algumas operadoras de celular, fale ilimitado. Tente falar É tudo ilimitado, nem necessário. Então o assunto é exatamente esse, limitação. E o Cauê falou muito bem, o principal motivo da limitação é gerir recursos. A empresa ela tem que oferecer um serviço. Para oferecer esse serviço, ela tem uma gama de recursos e eu preciso partilhar esse recurso entre todos os clientes, tô certo? Exatamente. Limitação está totalmente ligado com a segurança que a empresa oferece em relação aos serviços. Uma empresa que consegue efetivamente colocar limitações, desde que ela esteja clara para o usuário, ela se torna uma empresa mais confiável, porque ela não está prometendo o que não pode cumprir. Eu acho que a primeira etapa como profissional ou como empresa é a gente não prometer o que a gente não consegue cumprir. E a limitação, ela vem justamente no sentido de, olha, isso aqui pode acontecer, você pode precisar de um recurso a mais, e é esse o caminho que a gente busca quando a gente fala de limitação. Um caminho que a gente tem visto muito, eu tenho visto muito, você tem muito mais tempo de hospedagem, mercado de hospedagem do que eu. Minha experiência com o mercado de hospedagem foi quando eu entrei aqui na Hostnet. E uma coisa que a gente vem vendo era o seguinte, teve uma época que surgia muita empresa de hospedagem. E aí eles colocavam as coisas meio que ilimitadas ou virtualmente ilimitadas para ganhar você cliente. Então a empresa, quando ela tem 0 clientes, ela pode oferecer tudo ilimitado. É só você que é o cliente dela. Aí ela consegue 10 clientes, ela consegue ainda manter, né, coisas, oferecer coisas que outras empresas não podem oferecer, porque ela é pequena. Quando ela começa a ter 1000 clientes, ela vai ver que ela não vai conseguir atender esses 1000 clientes. E ela tem que começar a limitar. E aí, a limitação é isso, gerir recursos. Se eu tenho muito recurso, eu tenho 0 clientes, eu tenho todo o recurso pro primeiro cliente que entrar. Começou a entrar 1000 clientes, eu tenho que pegar esses 1000 clientes e dividir meu recurso ou comprar mais recursos, que é o que as empresas fazem. Então, eu vejo muito disso, essa é a minha visão. Empresas que começavam na época, que hoje em dia é cada vez mais difícil a gente ver empresas de hospedagem surgir, né, nascer. Mas o que eu via era que quanto mais o cara oferecia, mais inexperiente ele era. Essa é a minha visão, tá? Posso estar completamente errado, mas a minha visão é essa. Quanto mais coisa o cara tá te oferecendo, mais novo ele é no mercado que tá tentando ganhar espaço. É aquela história, né? Quando as molha demais, o santo desconfia. Exatamente. Então, é isso que... Esse é o grande motivo da gente estar oferecendo esse Hostcast para vocês. Raciocinar em relação a recursos. Nem sempre a empresa que vai te, entre aspas, tolir, vai te limitar, é o pior serviço. Muito pelo contrário. Como o Cauê falou, se a limitação for feita de maneira técnica, de maneira consciente pela empresa, mais segurança você tem e maior aproveitamento do seu recurso, do seu serviço final, que é o seu site no ar, você vai ter. Uma coisa legal de falar é o seguinte, que às vezes fala, não, mas se eu sou um consumidor baixo de recursos, eu não preciso me preocupar com a limitação. Isso é falso também, porque se você está compartilhando um ambiente com outros clientes e aqueles outros clientes não estão limitados tecnologicamente, o uso exagerado de recursos de terceiros pode prejudicar o teu site, que, como você falou, é um blog pessoal, é um projeto interno e que não está funcionando, e você fala, pô, mas é muito pequeno, eu tô quase eu nem lancei ainda. Sim, mas como o provedor ele não tem tecnologia para limitar os teus vizinhos, então o teu vizinho acaba passando do muro e usando o teu espaço. E quando você vai precisar dele, não existe. É aquela coisa, você tem um apartamento, você cuida do seu apartamento direitinho, mas o vizinho de cima não tomou conta do banheiro, vai dar vazamento. Exatamente. E vai... É isso. Por aí. Cauê, você citou questão de abuso. O que é um abuso? O que é considerado abusivo?
Vou dar um exemplo assim, mais clássico que acontece no cotidiano de um provedor de hospedagem. Existem usuários ou clientes interessados, às vezes, em usar o recurso do provedor. Vou dar um exemplo de recurso, envio de e-mails. Então, você tem um servidor em que ele faz envio de e-mails. No caso de um provedor como um provedor grande, precisa ser um serviço capacitado a até altas taxas de envio. Então, tem que ser um bom serviço de e-mail. Então, às vezes eu tenho clientes interessados em usar essa infraestrutura para fazer spam. Então, uma coisa que foi evoluindo ao longo dos anos foi a capacidade de limitar o número de envios de e-mails que a conta de e-mail pode fazer, ou que o dono do domínio pode determinar um certo número de envios de e-mails para cada usuário diferente, de modo a evitar que o serviço dele, em caso de vir a ser hackeado, por exemplo, use a capacidade dele de envio de e-mails para uma coisa maléfica. Então ele está abusando da infraestrutura. E às vezes você fala, mas isso aí só acontece com terceiros. Mais uma vez eu vou falar, não acontece com terceiros. Quando você tem um provedor, qualquer que seja o provedor, a infraestrutura de e-mail ela é sempre compartilhada com dezenas, milhares, enfim. Quando o teu provedor, seja de acesso, seja de hospedagem, ele começa a enviar uma quantidade excessiva de spam, ele começa a ser bloqueado por listas de controle de anti-spam. Então, às vezes, você que nem envia e-mail, tenta enviar e-mail e fala, o e-mail voltou porque você está bloqueado, caiu na caixa de spam do Gmail. Por quê? Porque o provedor que você está usando, ele não conseguiu limitar o serviço de uma forma em que outros usuários conseguem abusar, usuário ou pessoas mal intencionadas, que quando eu digo pessoas mal intencionadas, que não são clientes diretos. Ele sabe que ele está usando a infraestrutura para fazer um disparo excessivo de e-mails. Então, quando o provedor ele não tem tecnologia para poder limitar e saber exatamente quem está abusando do serviço, existe no caso do serviço de e-mail principalmente, uma chance dele vir a ser... existe uma nota que é dada para os servidores que enviam os e-mails, os SMTPs. Os SMTPs são serviços de envios de e-mail. Então, os SMTPs, existem listas que elas tentam dar uma nota que varia de 1 a 5 para determinar se esse provedor ele é confiável ou não. Então, quando existe muito envio de spam, o serviço é muito abusado, a nota dele vai ficando uma nota ruim. E pode ser que esse seu servidor de envio possa ser o que você vai mandar um e-mail pro seu pai mais tarde. Pois é, e daí depois o teu pai não vai receber o e-mail, vai voltar, você não vai conseguir se comunicar porque... E às vezes até nem por bloqueio mesmo. Se o provedor ele não tem uma tecnologia boa, o usuário pode começar a enviar tanto e-mail que o servidor não é capaz de entregar. Entendi. Então você não vai nem conseguir se conectar no servidor de e-mail. E aquele cliente fala assim, mas eu não envio spam, eu tô enviando e-mail marketing do meu domínio. E aí? Isso é uma coisa que foi, ao longo do tempo, foi evoluindo, porque eu vou dar um exemplo da Hostnet. No começo a gente não tinha limite de envios de e-mail. Começou a internet, ninguém tinha. Os limites foram sendo estabelecidos conforme existiu a necessidade. Então, às vezes, naquela época a Hostnet tinha conta com 30 dias grátis. Então a gente tinha clientes que se cadastravam para usar aqueles 30 dias, usava a infraestrutura para fazer spam. E isso foi uma das coisas que até a gente começou a ter que repensar se a gente poderia continuar oferecendo uma infraestrutura que estava sendo usada de uma forma errada. Mas chegando mais perto do que você está falando, qual era a dúvida mesmo? Sobre e-mail marketing. A pessoa diz, então, isso, perdão. Eu contratei, mas eu não faço spam, eu faço e-mail marketing. Pois depois a gente chegou num ponto em que era o seguinte: depois que a gente acabou com os 30 dias grátis e acabou logo com a corja básica de spammers que não estavam usando os abusadores, a gente começou a identificar, a gente tinha uma conta de R$ 9,90, que a gente tinha gente que comprava aquela conta de R$ 9,90 só para fazer milhares de envios de e-mail. E daí chegou-se à conclusão que, beleza, ou a gente limita
o serviço, ou a gente não vai ter como garantir. Não, e que fique claro, não foi ganância da empresa. Ah, não, a empresa vou começar a vender isso pra gente ganhar muito dinheiro. Não, você tinha gente sendo prejudicada por isso. A gente estava sendo prejudicado. Né? Principalmente. Então, o que a gente, no caso da Hostnet, a gente, e outros provedores também estão adotando, a gente tem um limite do que a gente chama para e-mail corporativo, que, sei lá, são 1.000 envios. Qualquer pessoa normal, 1.000 envios mas beleza, eu preciso fazer um mailing. Bom, um mailing, você vai precisar de outra infraestrutura de e-mail. Sim. Porque eu não posso misturar um mailing de 1 milhão de pessoas com o teu e-mail corporativo que você precisa urgente, que precisa de uma qualidade de serviço muito grande. Então você criou-se um serviço separado que é o serviço de e-mail marketing. E no e-mail marketing você compra o número de envios efetivamente. Então isso foi uma das coisas que a limitação até fez surgir esse nicho. Serviço, né? E até profissionalizou também, né? Sem dúvida, profissionalizou, porque o que acontecia é o seguinte, quando você fazia e-mail marketing, você tinha uma chance muito grande de, a gente falou de flood, temos conversado sobre esse tipo de coisa, da tua rede ficar alagada, porque tem alguém disparando milhares de e-mails. Então, separa-se a infraestrutura para serviço de e-mail marketing, é uma infraestrutura, são servidores que são alocados só para isso. No caso da Hostnet, a gente tem a parceria com a Dinamize e a gente oferece dentro do site da Hostnet um serviço especializado da Dinamize de envio de e-mail marketing, que não mistura com o que a gente chama de e-mail profissional. Então essa questão de abuso fica mais fácil de ser explicada com essa questão de e-mail, mas mantendo suas proporções, pode ser aplicada com qualquer tipo de recurso. Sim. O disco, por exemplo. O cara pode hospedar um vídeo e ilegalmente, né? Eu peguei um vídeo que tá passando no cinema. Eu posso hospedar e fazer o download do meu serviço de hospedagem. Isso seria um abuso e que até mesmo os planos ilimitados têm que ter essa limitação. Como a gente falou, a gente vai bater muito nessa tecla, pelo menos eu vou bater, que a limitação, ela tá totalmente ligada à tua segurança. Então, um provedor que limita, que explica bem o que pode não ser usado ou para que vai ser usado, existe uma tendência de que ele é mais confiável, porque ele não está prometendo, como o Guanabara falou. Antigamente, existiam mais aventureiros. Os aventureiros compravam uma máquina, colocavam dentro daquela máquina tudo que era possível e saía vendendo. Esse é o grande questionamento de como que as empresas de hospedagem conseguem escalar. Quando eu digo escalar, é crescer sem comprometer a qualidade do serviço. O que a gente tem visto, não só na internet, mas pelo menos na minha opinião, em serviço de telecomunicação em geral... Telefonia tá feita. Exatamente. Telefonia, eu acho que é um grande ponto aí, que todas as empresas de telefonia são ruins, né? Pelo menos uma opinião geral. Porque todas são muito grandes. Não existe uma empresa de telefonia pequena. A gente tá falando pro Guanabara que eu assinei na minha casa um provedor predial, que é uma empresa pequena que atende só naquela região, mas que o cara que passa o cabo é o mesmo cara que passa o cabo há tantos anos, que configura. Então é uma empresa que você consegue... É mais fácil do que falar com uma empresa de telecomunicação. Gigantona, né? Que às vezes o atendente que está do outro lado, ele tá totalmente desligado efetivamente do problema. Então a qualidade, ela tá muito ligada ao que o provedor está oferecendo, né? Ao quanto ele dimensiona de entrega e de... Isso. Exatamente. Uma outra limitação que eu vejo muita reclamação às vezes dos clientes é em relação a limite de tempo do script. O cara liga pra cá e não entende por que os scripts dele têm um tempo pra ser executado. E ele não entende também que isso tá ligado diretamente à segurança dele, né, Cauê? Poucas pessoas têm essa necessidade de discutir o tempo limite de execução de um script. Normalmente, os scripts web, os scripts tradicionais, eles se executam muito rápido. Então eles, pelo menos quando a gente fala dos CMS e tal, então é um problema que atinge quem precisa processar coisas maiores. Só ilustrar aqui, por exemplo, vamos imaginar, eu quero fazer um cadastro no banco de dados, certo? Eu vou cadastrar um novo cliente meu. Se esse cadastro, ele roda um script, ele roda uma rotina. Isso. Se essa rotina levar mais do que tantos segundos para ser executada, a Hostnet bloqueia esse script, ele não termina de executar. Ele tem um tempo limite. É óbvio que um cadastro de clientes vai ser, com certeza,
executado, porque isso leva menos do que tantos segundos que foi a limitação da empresa. Existe um estudo, né, Cauê, do tempo limite da maioria das rotinas. Se por acaso você for instalar um software muito pesado na sua máquina, isso pode, como você falou, a coisa do condomínio, você pode atrapalhar os seus vizinhos. E essa limitação, ela tem que ser imposta. Em algumas situações, o script pode estar mal otimizado, por exemplo? Com certeza. Pode. Quem construiu o script pode ter construído e ele leva muito tempo. E na internet, ninguém tem paciência, cara. A gente não tem paciência pra nada. Você clicou num negócio, não funcionou em 3 segundos, você tá clicando de novo. Tu duvida disso? E daí começa tudo a processar de novo, normalmente. Exatamente. Então, o cara não tem paciência pra executar uma coisa mais de 3 segundos. Aí vem a empresa de hospedagem, por questões de segurança, e limita isso por 3 segundos. Aí ela já virou a vilã. Aí não presta. Não serve. Então, eu queria que você explicasse, Cauê, qual é o principal motivo dessa limitação de execução de tempo de script. Vamos lá. Como eu estava falando, eu acho que a limitação de tempo de script, ela afeta, normalmente, são rotinas, às vezes, nem são mal otimizadas, mas são rotinas longas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem um sistema de baixa de boleto. Então, você pega lá e roda um script que vai ver toda a base de clientes e ver se os boletos estão de acordo com o arquivo que o Santander emitiu, ou qualquer outro banco. E esse script ele tem que consultar, e daí ele depende do banco de dados, e o banco de dados faz um outro processamento. E se esses scripts eles ficam muito tempo rodando, existe uma tendência, primeiro, do usuário do outro lado da internet também ficar puto e dar um refresh e ficar... E você restarta o sempre script. num loop. Você restarta um script lento. E às vezes você tem casos de loop. O que é um script em loop? É um script que ele não fecha, ele nunca encerra por algum bug. Ele foi tão mal feito que ele não para. Ele entra em looping e fica rodando sem parar. E se você não mata esse script, ele vai consumir o recurso eternamente do servidor. E não só do seu site, de todos os seus vizinhos. Depende. Se for no Private hoje, você já garante que você tem uma vCPU, como a gente vai falar aqui, só para você. Mas num ambiente compartilhado, se você não mata os scripts em looping, que são coisas mais normais do que a gente imagina, ele vai começar a criar milhares de processos no processador, zumbis que vão acabar comprometendo a performance geral da máquina. Isso aí. Então, todos os provedores adotam limites de tempo. Alguns assumem o tempo, outros não. Aqui a gente chama tecnicamente de timeout, que é o timeout do teu script. O teu script tem que rodar em tanto tempo. O legal é que com o cloud, no private, como você tem o processador só para você pode determinar o quanto tempo você permite que o script rode. O que não era possível na hospedagem compartilhada. Era isso que eu ia falar, porque antigamente a gente tinha um timeout único, né? Isso. A gente tinha lá definido, todo mundo tem tanto tempo para colocar. Agora... E às vezes um cliente podia falar, poxa, eu tô com uma situação, eu preciso disso. Aí a gente avaliava e via se dava ou não dava. Dava para abrir exceções, porque eram necessárias. É verdade. Mas a gente não permitia que o cliente determinasse pelo painel de controle quanto tempo ele aceita que o script rode. Hoje em dia na Hostnet, se você pegar os planos private, né, que são os tops, né, você consegue configurar esse timeout. Então, profissionais que precisavam disso e de alguma maneira não tinham isso antigamente na Hostnet, a partir de algum tempo já tem isso. Exatamente. Esse é um dos recursos interessantes que vieram com a virtualização. Permitiram a gente poder controlar esse recurso sem ter que você ter o servidor, ser o administrador de um servidor. É uma coisa simples, às vezes, que um programador pode precisar fazer e que não se encaixava no serviço de hospedagem compartilhada. Entendeu? Então, resumindo, não dá pra passar um camelo pelo buraco da agulha. Exatamente. Cauê, você citou um termo chamado vCPU. Explica um pouco pra gente o que é isso. Acho que o Guanabara pode me ajudar como professor também. Lá vem. Mas eu vou tentar dar só uma explicação básica. Bom, CPU, eu acho que todo mundo aqui
sabe mais ou menos o que é, né? A capacidade Não, de... tem gente que diz que CPU é aquela caixinha que tem do lado do monitor. É, mais ou menos. Olha. CPU é o processador do computador. Isso. Você hoje, tudo que aparece na sua tela, tudo que você tá jogando, você tá acessando a internet, tudo que aparece e que seu computador processa é uma CPU que executa. Servidores de internet também tem CPUs. Como a gente já falou várias vezes aqui, um servidor de internet é um computador como o seu de casa, só que ele é dimensionado para ser um servidor. Então, tem processadores mais... eu tô tentando não falar um palavrão. Processadores mais bem dimensionados para isso. Isso são CPUs. O conceito de vCPU é justamente que vem do conceito de que dentro de um mesmo servidor, imagina um servidor, uma máquina, tem mais de um site dentro deles. Então nós temos uma CPU atendendo vários sites. Só que existe uma solução de software que é o vCPU. vCPU é uma CPU virtual. Esse V é de virtual. Então você tem um software que está utilizando a sua CPU, mas dentro de uma mesma CPU são criadas várias vCPUs, que são processadores virtuais. Cada uma dessas vCPUs, em determinados planos da Hostnet, vão atender a um cliente. Exatamente. É mais ou menos o seguinte, você está virtualizando a capacidade da CPU de forma que cada um vai poder usar o processador sem comprometer a CPU Exatamente. inteira que está disponibilizada para todos os clientes. Então, quando a gente fala assim de quantos vCPU o teu plano vai oferecer. Quantas Seria unidades de vCPU, Seria uma né? fração do CPU? Não, na verdade é um software que está rodando. Ele é um software que está virtualizando uma CPU. Né? Não diria uma fração. É um software que está gerenciando uma CPU. Tipo, agora você executa um pouco, agora você. E então essa virtual, ela é um software. Você não está racionalizando, você não está particionando uma CPU. O poder de processamento é seu. Sabe? Mas eu preciso racionalizar, eu preciso gerir recursos. Voltamos ao primeiro bloco, né? Gerenciar o recurso que é essa CPU. Então, é um software, é um programa que vai permitir que seu software seja atendido sem afetar os seus vizinhos. Isso é o mais brilhante. Você não está afetando as outras pessoas que estão compartilhando o mesmo servidor que você. E você pode, de acordo com o momento, aumentar a tua capacidade de uso de CPU, aumentando o número de vCPU. Então, quando a gente chama de vCPU na Hostnet, quantos vCPUs você tem? Uma métrica de hospedagem, uma limitação de quantidade de uso de processamento. Efetivamente, quanto eu consigo processar. Um processador mais rápido, mais vCPU, eu consigo entregar uma resposta maior. Eu posso processar coisas mais pesadas em velocidades melhores. E essa limitação também vem para a segurança e para o conforto de quem não precisa tanto de CPU. Né? Eu consigo pagar menos por menos vCPU. Preciso de mais? Eu vou rodar o tal sistema de boleto lá? Eu vou precisar de mais CPU. Então você vai lá e aumenta esse recurso, que é o que a Hostnet chama das unidades de vCPU. Então você pode comprar mais esse recurso e aumentar o poder de processamento do seu computador virtual, que é o que está rodando dentro da sua empresa. Exatamente. Então, em relação à vCPU, esse é um termo que a gente vai ouvir escutar cada vez mais. Essa é uma métrica que não era usada para o serviço de estrutura de internet e que está sendo cada vez mais popular, porque, mais uma vez, é de acordo com o recurso que você está vendendo para esse cliente. Ele começa a ser mais honesto quando ele te permite ter uma noção exata da capacidade de processamento que você pode utilizar de infraestrutura. E a galera que gosta de pesquisar conceitos, não é uma invenção da Hostnet vCPU. Não. Bota no Google vCPU e você vai ver empresas gigantes como VMware, que é uma empresa de máquinas virtuais absurdamente potentes, falando disso. Então, procura o conhecimento. Como diria o ET Bilu, busque conhecimento. Uma outra limitação que é muito comentada também é a de memória PHP. E eu queria levantar essa bola pra gente poder conversar aqui um pouco sobre isso. Provavelmente, se você é um usuário que assina, né, um profissional que assina um plano de hospedagem, provavelmente já passou por essa limitação de memória PHP. O que seria isso, Cauê? Essa é mais uma limitação que ela afeta os mais técnicos. Porque, em geral, os planos de hospedagem, eles ofertam memória PHP suficiente para rodar a maioria das aplicações.
Porém, existem plugins mais pesados para WordPress, para Magento, para Magento. Moodle. Magento e Moodle são a maravilha da memória PHP. São softwares mais pesados. Esses softwares, por eles serem mais pesados, além de processador, eles consomem memória de PHP. O que é memória de PHP? Talvez o Guanabara possa até me corrigir se eu estiver falando errado. Isso é como funciona a linguagem de programação, né? A memória de PHP não é a mesma memória é a mesma memória memória RAM do servidor. Só que quando você roda por exemplo, o sistema operacional, ele já usa uma parte da memória. Sim. Aí depois você roda o servidor web, no caso o Apache. Aí ele consome mais uma parte de memória. Então existe uma parte da memória RAM que ela é alocada só para programação PHP. Então, de acordo com o peso da aplicação, ela pode demandar mais ou menos memória. Perfeito. E ele gera um erro quando você usa mais memória do que precisa. Normalmente aparece um erro em PHP dizendo que, olha, você excedeu os recursos. Quer ver um exemplo prático fugindo do PHP? Quem tem celular Android passa por isso. Lili tem, sabe? Sabe quando você compra um celular Android, aí você fala assim, vou botar uma memória pra caramba, botar 64 GB. E aí você começa a instalar programa, e ele começa a dar falta de memória. Tu fala, caramba, eu tenho 64 GB, acabei de botar um cartão gigante. Mas na verdade o Android ele tem uma limitação. A memória principal, que é onde você vai rodar os processos, ela já vem fixa no celular. Sei lá, você tem 8 GB de memória, vamos supor. Então você, dentro desse 8 GB, você pode rodar suas aplicações. Os 64 são extras. Pode botar música, foto... É espaço em disco, na verdade. Exatamente. Que é memória, né? É, mais ou menos. Tipo um chip que você Isso, bota. não é. Então, isso que só terminando a explicação, é o seguinte. O PHP, ele não vai utilizar os seus 256 GB de memória que você tem. Ele tem uma limitação, que é imposta pelo Apache, inclusive, que você vai dizer assim, olha, para os scripts PHP, você vai ter 2 GB. Isso. Você pode ter 500 GB de memória. O Apache só permite 2 GB para que o PHP funcione. Então existe essa limitação feita pelas empresas de hospedagem e também pelo próprio Apache. Ele não vai ter virtualmente toda a memória disponível, assim como o teu Android não vai ter toda aquela memória disponível. Existe sim uma limitação, claro, existe uma estrutura de memória um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo. Então, o Apache ele vai limitar, olha, você só tem 2 GB. Ok. Se você precisar mais, você vai ter que fazer uma configuração extra e é exatamente nisso que o Cauê tá caindo. Aí só pra não confundir, que a gente falou também sobre, eu tenho um Android, eu boto um cartão com 64 GB de memória. Na verdade, isso eu não chamaria de memória. Ela é uma memória. Antigamente, quando eu comecei a mexer no computador, para entender esse conceito, me explicaram o seguinte. Tem 2 tipos de memória. A memória burra e a memória inteligente. A gente chama de volátil e não volátil, né? A burra é só para gravar dados. Então você grava, apaga. A memória inteligente é para processar os aplicativos. Então a memória inteligente, ela vai ajudar o processamento, a aplicação a rodar bem. E a memória burra, ela só vai gravar dados. Ela é burra. Só decora. Ela vai decorar aquilo lá. Exatamente. É o conceito de volatilidade que a gente vê, né? De usar... Mas assim, o conceito de memória, ele tá totalmente relacionado a isso. Então, só pra fixar aqui, o PHP, ele tem uma limitação de memória sim, não é a mesma memória que você bota no computador. Tá dando problema de memória no PHP, vou lá na lojinha e vou comprar mais memória. Não vai adiantar. Moço, me dá uma memória PHP. Isso, é uma questão de configuração. E aí, volta aquele assunto. É limite? É limite. É imposto pela empresa de hospedagem? Não, é limite imposto pelo Apache. Então, se o Apache, que é o melhor servidor web, tem limitações, você não pode ficar reclamando de que a empresa é filha da mãe com você, porque ela está limitando. Ela está cuidando de você limitando. Nesse caso, não existe empresa que não tenha o limite, porque, como o Guanabara falou, é obrigatório você definir um limite para isso. É um requisito técnico, cara. Então, o provedor Xing Ling pode até não saber que isso existe, mas ele usa também. Sim. No plano private da Hostnet, você pode definir o quanto de memória de PHP você vai liberar para a tua aplicação. Mas mesmo assim existe um limite. Existe um limite, mas esse limite ele pode ser muito alto. Sim, não. É virtualmente mais do que você precisa. Com certeza, sem dúvida. Mas eu tenho dinheiro pra caramba, eu quero ostentar. Eu quero falar que o meu PHP tem 500 GB. Beleza, você pode. Você não vai precisar disso, que fique bem claro. Agora que a gente falou de vários tipos de limitação,
memória de PHP, memória, vCPU, limite de envio de e-mail, eu acho que um tema legal para a gente debater um pouquinho da hospedagem ilimitada. Sim. Que é uma hospedagem que veio um pouco antes da moda do cloud e que muita gente se interessou, e até na própria Hostnet a gente teve que aderir também aos ilimitados. Isso. Com vários asterísticos embaixo. A Hostnet, ela usa o termo ilimitado, mas tem lá o plano. Todo vídeo que eu fiz sobre ilimitado, falou: olha, acessa esse site aqui. Tem uma política de utilização do plano ilimitado. Que eu que escrevi. Então, tá vendo? A coisa do ilimitado, mas eu acho que o brasileiro tá quase entendendo o que é esse ilimitado. A TIM ensinou, né? Exato. Cara, eu não queria falar mais. ilimitado. É isso. Você assina na telefonia móvel, você diz assim: olha, você vai mandar SMS ilimitados. Caraca, ilimitado. Aí daqui a 2 dias você recebe, olha só, pagando mais R$5, você pode ter mais 50 SMS. Peraí, mas não era ilimitado? Aí você vai ler o contrato, tem um monte de limitação. Não, com SMS ainda acho que existe o ilimitado de verdade. Cara, sei lá, cara. Eu acho para uso pessoal, eu acho que existe. Mas eu queria acho deixar... que pior é os limites, o uso do telefone ilimitado. Esse Aquele aqui, que derruba a ligação? tem vários. É porque ele fala o seguinte: eu acho que deu tanto problema que eles trocaram o nome de ilimitado para Infinity, né? Eu chamaria de ilimitado, só que não. Acho que ele ia ficar mais legal. No caso das operadoras de telefone, ele fala assim, mudaram o idioma, falaram assim: pronto, agora ninguém vai entender essa bosta, né? É Infinity. Não, Infinity. Infinity. Então, no caso da operadora telefônica, ele usa vários macetes, que é tipo, é ilimitado de TIM pra TIM. Que legal. Ninguém tem isso, né? Enfim, sempre existe uma limitação, mas a palavra ilimitado ela é um chamariz muito interessante. Sim. Então as empresas usam esse nome para poder... Mas a gente nem falou aqui, na verdade, quando uma empresa de hospedagem fala que é ilimitado, o que é realmente Exatamente. ilimitado? Essa é a minha grande dúvida. O que é ilimitado? Estou assinando um plano ilimitado. Eu posso fazer tudo que eu quiser? Pode fazer tudo. Eu posso visitar a Hostnet e vir aqui querer abraçar o Cauê? Pode. Eu tenho plano ilimitado, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Existem limitações e é exatamente isso que eu queria levantar aqui. Quais são essas limitações? Não, primeiro eu vou falar o do que abraço é pode, ilimitado. Primeiro falar o que é liberado. O que é liberado, exatamente. O que é liberado? Então, o termo de hospedagem ilimitada, ele surgiu para o conceito de tráfego, o quanto você trafega de dados, e espaço em disco. Pode usar. Pode usar, à vontade. Só que não se usava os termos que a gente comentou agora. Memória de PHP, vCPU, limite de tempo de execução de script, disparo de e-mail, número de conexões. Sim. Então existe por trás da hospedagem ilimitada existiam vários outros recursos. Não, limitações. É difícil a gente falar que o ilimitado é limitado, né? Existem recursos restrições. Que precisam ser limitados. Sim. Então, na verdade, foi um pouco... Você falou no começo do podcast que era... Não veio para bagunçar um pouco? Sim, bagunçou muito. E que, na verdade, ao longo do tempo, a gente brigou muito para não oferecer a Hostnet, para não dizer que era um plano ilimitado. Só que chegou um momento em que a bagunça era tão grande que os clientes não conseguiam compreender o que é limitado. Então, o cara falava assim, a Hostnet não é boa o suficiente porque ela não tem o ilimitado, né? E daí gerava uma complicação porque teve provedor que falou: todos os nossos recursos de tráfego de espaço são ilimitados em todos os planos. Bem, se os planos são diferentes, por que todos eles estão com hospedagem e espaço ilimitado? E você tem planos diferentes? Porque se é ilimitado, não deveria ter planos diferentes. Exatamente. Acontece que isso foi usado maciçamente para forçar clientes a migrarem de um ambiente que estava funcionando para um ambiente semi-dedicado, para vender um servidor dedicado. Então, o que eu faço? Eu tiro o limite de espaço em disco e de tráfego e ponho outros limites e conduzo o cliente a migrar para planos mais caros, que às vezes ele nem precisava, efetivamente, porque ele não estava usando nada perto daqueles limites, nem de espaço, nem de disco, mas os outros limites vieram limites abaixo do que o cliente precisava. Então, na Hostnet, a gente para ter o ilimitado, a gente criou um plano específico que é o plano de hospedagem ilimitada. Beleza, ele tem tráfego e disco ilimitado, como todo mundo promete,
tem diversas outras regras que estão na política de ilimitado. Não permite você fazer um file server, um servidor de arquivos para download. O cara pode estar escutando, tá pensando assim, caramba, o disco é ilimitado, então eu vou pegar todos os meus vídeos, vou colocar na hostnet, porque ela vai ter que colocar, né, porque tá ilimitado. Existe, até no recurso que é o disco, existem limitações. Você só pode utilizar conteúdo que é pertinente ao seu site. Exatamente. Né? Então, você tem que dar uma olhada. E isso não é exclusividade da hostnet. Qualquer empresa existem essas limitações. A única coisa que a hostnet está fazendo é sendo clara com isso. Você pode ver qualquer um dos vídeos que eu fiz vários vídeos para explicar o ilimitado. Em todos eles eu falo, deixo bem claro que o ilimitado é apenas disco. Então, esse tipo de coisa, essa transparência da empresa, eu acho isso sensacional e a gente não engana o cliente. É ilimitado? Você está precisando de bastante tráfego, de bastante disco? Não quero me preocupar com isso. Exatamente. Aí você pode contratar. Aí você vai me perguntar, tá bom, então o ilimitado é o melhor plano que a empresa tem? Não. O ilimitado não é o melhor plano e não atende todos os tipos de clientes. Sim. Porque ele não permite uma grande processamento, uma grande capacidade de processamento, ele tem limite de conexões mais baixo, então menos pessoas podem estar conectadas ao mesmo tempo. No nosso ilimitado tem como configurar, por exemplo, memória PHP? Não, ela é pré-definida o quanto que você pode usar. Entendeu? Tem outras, como a gente falou, sendo bem honesto, tem outras limitações. A hospedagem ilimitada, a gente fala, é o tráfego e o espaço, que muitas vezes não são a principal métrica, mas antigamente era a única métrica que existia. Sim. Quando começou a vender hospedagem, só existiam duas métricas: quanto de espaço você usa, quanto de tráfego, e às vezes era quantas contas de e-mail. Isso aí. Então, as coisas foram evoluindo e hoje a gente tem diversas outras métricas para poder alocar um ambiente de hospedagem. Então, finalizando todo esse assunto, eu acho que a gente conseguiu amarrar muito bem esse assunto de limitações. A dica que eu dou, eu não sou dono de empresa, de hostnet nem nada, mas a dica que eu dou, na hora de você assinar um plano de hospedagem, é ler o contrato, é ver aquilo que você precisa. Nem sempre aquilo que você quer contratar, eu quero contratar o melhor possível. Sabe o cara que vai na loja e compra o melhor PC do mundo pra avó dele jogar paciência? É isso, sabe? Você tem que contratar a empresa sabendo daquilo que você precisa. E se você não sabe, não tenta pegar assim o mais ultra mega boga que você vai gastar R$1 milhão por mês. Não. Pega um plano que seja... Por exemplo, a minha dica, isso é minha dica. Pega o plano que é recomendado pela hostnet, porque ela sabe, a gente estudou o suficiente pra recomendar. Você não sabe o que é? Entra lá na hostnet ou onde você quiser e vê lá, o que eles me recomendam. Na verdade, hoje, a hostnet ela já recomenda o plano Private. Sim. Por ser uma tecnologia completamente nova. Então, às vezes, é mais ainda do que você pode precisar. Tem lá o mais vendido. O mais vendido, que é o melhor custo-benefício para o cliente em geral, entendeu? O recomendado, a gente está recomendando agora o Private, porque o Private é uma tecnologia de hospedagem completamente diferente. Ele oferece um nível de segurança muito maior, justamente por ele definir essas métricas de limitação. Então, poder fazer. Tua dica para começar é ver lá o mais vendido. O mais vendido, ele já atende para quem não tem noção do que tá fazendo. Não tá fazendo, é ótimo. Para quem não é muito técnico. Isso. E não tem uma demanda já existente. Mas você é uma empresa em que você já usa mais recursos, que você tem uma preocupação maior, daí eu recomendo já o Private, porque você já tem um negócio funcionando, entendeu? E o teu negócio, ele precisa de garantias. E aí você vai ter uma tecnologia muito interessante por um custo bem acessível comparado com o que existe no mercado. Então é isso. Na hora de começar, não corre pro ilimitado, sabe? Pensa, vê realmente o que você tá precisando. Pô, tô começando o site agora. Você precisa de disco infinito? Não, cara. Você tem um site pequenininho. Pra que você vai assinar um negócio porque você tem disco ilimitado? Você não vai precisar disso. É a coisa de comprar computador pra avó jogar paciência. Então, tenta, mesmo que você não tenha tanto conhecimento técnico, tenta utilizar sua lógica, sua inteligência e ver um plano. Decidiu o plano, definiu. Se ele realmente não estiver te atendendo, no próximo mês, dá uma melhorada. Ou, eu quero experimentar um outro plano. Isso você pode ficar à vontade, né? Eu acho que você consegue facilmente mudar isso. Fácil.
Então, a dica que fica é essa, cara. O ilimitado sempre tem limitação. Sempre. Você sempre vai ser tolhido em algum ponto. E isso não é ruim. Eu tentei deixar bem claro, o Cauê tentou, a gente tentou sempre conversar sobre isso. Limitar não é ruim. Limitar, a grande maioria das vezes, é bom pra você. Limitar é utilizar os recursos com consciência. De maneira inteligente. De maneira inteligente. Limitar é educar.